Mano, vou ser real com você. Eu não consigo focar em nada por mais de 15 minutos. Tipo, sério, eu sento na cadeira com o maior gás, abro o caderno, coloco uma música lo-fi, achando que tô todo produtivo, e 10 minutos depois tô vendo um vídeo de um pato andando de skate. Sem explicação. E pior, quando me dou conta já passou quase uma hora. Isso acontece comigo direto. E o pior é que não é por falta de querer. Tipo, eu quero muito ser produtivo, terminar as coisas, tirar boas notas, fazer meus projetos saírem do papel, mas é como se tivesse uma força invisível me puxando para distração toda vez que eu tento me concentrar. Às vezes penso, será que tem algo errado comigo? Foi aí que eu decidi, chega. Eu preciso resolver essa parada agora mesmo. Então fui procurar métodos para melhorar meu foco e descobri a técnica Pomodoro. Não esse Pomodoro, mas esse aqui, que muita gente fala que é mágica. Basicamente, você trabalha 25 minutos focado e depois tira 5 minutos de descanso. Fiz isso no primeiro dia e, caraca, funcionou. Me senti tipo um robô da produtividade, fiz tudo que estava pendente. No segundo dia ainda funcionou. No terceiro, comecei a ignorar o timer. No quarto, já nem lembrava mais onde tinha guardado o app. E aí percebi o seguinte: o problema não era só técnica, era mental. Eu estava tentando forçar minha mente a funcionar num ritmo que ela não estava aguentando. Porque além da falta de foco, eu estava mentalmente esgotado, dormindo mal, rolando feed até 3 horas da manhã, acordando com sono, passando o dia meio zumbi. A real é que não dá para ter foco quando sua cabeça está uma bagunça. Então eu voltei um passo atrás e comecei a cuidar mais de mim. Coisa simples mesmo. Dormir 7 horas por noite, o que já foi um desafio, tomar um pouco de sol pela manhã, caminhar uns 20 minutos ouvindo música ou podcast leve. E aí aconteceu uma parada doida. Com o tempo, minha mente começou a ficar mais leve. Era mais fácil começar uma tarefa sem sentir que eu estava arrastando uma pedra. Mas aí veio o outro probleminha. Mesmo com o cérebro mais em paz e com as técnicas de foco que eu já conhecia, eu ainda enrolava. Tipo, eu sabia que precisava fazer as coisas. Eu tinha energia, mas simplesmente não fazia, e isso começou a me frustrar demais. Eu pensava, cara, agora que tá tudo certo, por que que ainda tô procrastinando? E aí, no meio de um vídeo no YouTube sobre procrastinação, olha a ironia, ouvi uma frase que bateu forte. Você não tá adiando porque é preguiçoso. Você tá adiando porque tem medo. Pá! Foi um soco. Eu percebi que inconscientemente eu tava com medo de errar. Tipo, se eu começasse e não ficasse bom, ia me sentir um fracasso. Mas se eu nem começasse, eu podia me enganar dizendo, não, eu teria feito melhor se tivesse tentado. Meio doido, né? Então eu comecei a encarar diferente. Em vez de pensar, preciso fazer tudo perfeitamente agora, eu pensava, só vou abrir o material. Só isso. Só abrir. E geralmente, quando eu abria, acabava lendo um pouco. Aí aproveitava e fazia uma anotação. Quando percebia, já tinha começado. E mesmo quando não ficava perfeito, pelo menos estava feito. E isso é 1000 vezes melhor do que aquele sentimento de culpa de não ter feito nada. Só que aí, no meio disso tudo, chegou o grande vilão da minha história: redes sociais. Porque assim, eu até conseguia sentar, focar e produzir, mas só até meu celular vibrar. Uma notificação do Instagram, um vídeo novo do TikTok, uma DM aleatória e pronto. Foco destruído. É como se eu tivesse construindo um castelo de cartas e o TikTok viesse como um ventilador na potência máxima. E o mais doido é que eu nem gosto tanto assim do que eu vejo. Tipo, são vídeos engraçados sim, mas depois de um tempo eu tô ali só rolando por impulso. Eu nem tô curtindo, eu tô só passando o tempo como se estivesse anestesiando minha mente. E quando percebo, perdi 40 minutos ou mais. A real é que as redes sociais são programadas para isso. Elas sabem exatamente como te prender. E não é culpa sua se você se sente puxado por elas. É intencional. Mas mesmo sabendo disso, ainda é difícil escapar. É esse o desafio que tô vivendo agora. Tô testando algumas estratégias para diminuir o tempo nas redes sem virar um monge que nunca encosta no celular. Quero algo realista, que eu consiga manter. E, sinceramente, tô aprendendo umas coisas bem interessantes nesse processo, mas essa parte é papo pro próximo vídeo.